Oi, gente, aqui no Conversando Com, vamos falar mais uma vez com uma pessoinha, que é a Gabi, como eu prometi, a Gabi Trindade. Ela voltou para falar sobre saúde bucal, só que dessa vez a gente vai falar sobre os menores, os bebezinhos aqui que vão ter mais atenção, né? Porque a gente sabe que até falam, você tem que ter um cuidado muito no começo, levar logo o bebezinho para fazer uma avaliação e tal, mas acho que no geral as mães terminam protelando e levando mais tarde. Então a gente vai falar um pouquinho como isso é importante a gente ter esse cuidado antes, né? Uhum. Bem-vinda mais uma vez! Obrigada. Então, Gabriela Trindade, quando é que a gente tem que começar realmente a pensar ou levar a criança o bebê, né, para uma consulta? A gente fala que a primeira consulta da criança deve ser no primeiro ano de vida. Uhum. Então, pertinho lá do primeiro aninho, durante esse primeiro ano, a criança deve visitar o dentista, mesmo aqueles bebês que não têm dente. Acontece dos primeiros dentinhos, como as crianças só nascem com 1 ano e 2 meses, 3 meses, mas mesmo aqueles que não têm o dentinho ainda, precisa fazer a visita durante esse primeiro ano de vida. Lembrando que o primeiro contato com o dentista tem também o teste da linguinha, né? Que é um teste que é feito, assim como o pezinho, o coraçãozinho, a orelhinha, tem também a linguinha. E esse teste da língua é para quê exatamente? Esse teste da linguinha ele serve para avaliar a mobilidade da língua. Na verdade, vai avaliar o freio da língua, que é uma pelezinha, vamos dizer assim, que fica ali embaixo da língua e segura essa língua. Tem criança que tem essa inserção do freio muito baixa e aí a língua fica presa. Então a criança tem dificuldade em amamentação, segue com não ganha o peso ideal e outras complicações, né? Lá na frente vai ter complicação com a introdução alimentar, com a linguagem. Então o indicado é que seja feito o teste da linguinha para a gente ver se essa criança tem uma mobilidade de língua adequada. E de que maneira que a gente pode ajudar quando a gente vê esse problema? Geralmente a consequência primeira é por conta da amamentação, né? Isso. Quando a língua é presa, a gente pode fazer a cirurgia, né? Uma criança pequenininha, nos primeiros 30 dias, a gente faz um cortezinho nesse freio, que é muito fininho, uma membrana. Praticamente não tem vascularização, nem inervação. Quando a criança vai crescendo, o freio vai ficando mais gordinho, mais encorpado, e aí sim é uma cirurgia maior. Quando minha filha já tem 11 anos, se indicava para ela que tinha que, depois da amamentação, passar uma fraldinha para limpar. Isso. Como é que é isso hoje? Hoje a gente não faz mais essa recomendação. Hoje o bebê é dentro, ou seja, aquele bebê que não tem dente, não precisa limpar a boquinha, tá? Então, uma tarefa menos. Eu lembro que dizia, não pode dar uma mamadeira antes de dormir, porque ele vai dormir com a boca, não sei se... Isso acontece para os bebês que têm dente. Então, se tem a parte... é o que eu falo assim, se tem dente, tem risco de cárie. Entendi. Né? A cárie não tem mais risco, então se não fizer... Hoje, os estudos, né, sempre foi, na verdade, muito questionada essa limpeza da boquinha que não tem dente. Precisa, não precisa... E a recomendação era que fosse feita a higiene, com a gaze, com a pontinha da fralda. E vários estudos foram feitos nesse sentido, onde se comparou grupos de bebês limpando a boquinha e sem limpar a boquinha. E no final do estudo foi observado que os bebês que têm a boquinha higienizada frequentemente, ele tem uma suscetibilidade maior a desenvolver infecções fúngicas, né? Então, por causa desses últimos estudos, a gente não recomenda mais a higiene da boquinha do bebê dentro, ou seja, o bebê que não tem dente e não precisa limpar. E a chupeta? O que a gente fala da chupeta? A chupeta pra quem é mãe, e eu sou mãe, sabe que a chupeta é massa. Quebra um galho. Quebra um galho, ajuda muito a gente. E a chupeta, ela muitas vezes é necessária para a criança. A criança, até os 2 anos, ela passa por uma fase que a gente chama de fase oral. Então, ela tem necessidade de sucção. Tem criança que faz sucção do dedo ainda na barriga da mãe, né? Faz o ultrassom e tá lá a criança com o dedinho na boca. Então, existe essa necessidade de sucção pelo bebê.
No entanto, aquela criança que mama bem, né? Mama muito, mama o dia inteiro, ela não tem essa necessidade porque a própria alimentação, a amamentação sacia dela, já supra essa necessidade. Mas a amamentação a gente sabe que é né, tem várias peculiaridades. Então tem criança que tem a necessidade da chupeta. E você pode dar a chupeta. E o que eu sempre digo para as mães, para os meus pacientes, é o seguinte: a gente precisa tirar da chupeta o que ela pode dar para a gente de legal. Então eu falo muito do uso racional da chupeta, né? A chupeta, ela pode ser o fator etiológico, ou seja, ela pode ser a causa de diversos tipos de alteração na mordida da criança, tá? Mas ela pode ajudar muito também a mãe naqueles primeiros meses. Então, as alterações elas vão estar muito relacionadas com a frequência e o tempo de uso da chupeta, né? Então, a gente recomenda a remoção da chupeta com 2 anos, não usar o tempo inteiro a chupeta. A chupeta vai auxiliar naquele momento do soninho, do desconforto da criança, né? Mas assim, a criança tá brincando, ela não precisa da chupeta, né? Ela tá falando as primeiras palavrinhas, ela não precisa da chupeta. Então a gente precisa ficar atento a esse excesso da chupeta. Tem uma hora que a criança precisa amadurecer, né? Ela precisa aprender que ela tá com sono, mas não precisa da chupeta, né? Ela tem que aprender a se acalmar, enfim. O bom é a chupeta que você pode tirar, mas aí e tem muita vez, eu já vi muito a mãe que vê que o bebê tá começando a querer chupar dedo, aí não, melhor chupeta do que dedo. Coloca a chupeta porque o dedo não vai ter como tirar depois, ela não tem como controlar. Exatamente. E aí, entre dedo e chupeta, realmente realmente tem isso, né? A chupeta a gente consegue controlar, a gente pega a chupeta e joga fora, mas o dedo da criança a gente não pode jogar fora. E o problema, né? É o mesmo. É a mesma coisa, então, né? É algo que tá ali na boca, que vai impedir que a criança feche, que a criança morda, e vai modificar o posicionamento da língua, né? Que isso traz outras repercussões. Então, tanto a chupeta como o dedo vai trazer, a gente chama de hábitos deletérios, ou seja, que pode trazer algum tipo de malefício. Então, tem o dedo, tem a chupeta, tem o uso da mamadeira. E o dedo tem isso, né? É a dificuldade de remoção desse hábito, que é bem difícil, porque o dedo tá ali na mão, a qualquer horinha ela coloca. Hoje a gente tem alguns recursos, tem aquele esmalte que a gente põe na unha, que dá um gostinho ruim. A gente tem algumas luvinhas que coloca. Dependendo da idade da criança, a gente pode usar band-aid, esparadrapo, algumas coisas que mudam a textura do dedo, né? Mas é o que eu sempre digo, pode ser que a gente não consiga. Tem criança que a gente tem que esperar até ela ter idade e colocar um aparelhinho para que ela entenda, a psicologia entra junto também. Mas o que eu sempre digo para as mães, não vamos desistir, né? A gente tem que estar sendo, não precisa se desesperar, né? A criança não vai morrer porque chupa o dedo, né? Ela vai adaptar todas as funções. Vai ter alguns problemas respiratórios, vai ter problema psicológico, social, né? De oclusão. Mas a gente ela vai conseguir adaptar essas funções e ela vai conseguir desenvolver. Tudo se resolve. Tudo se resolve, com certeza. Mas o que eu sempre digo, não vamos desistir, né? Então eu vou deixar eles para chupeta quando tiver, 6 anos e a gente vê o que faz. Não, vamos tentar, né? Vamos conversar, se não deu de um jeito, pode ser que dê de outro jeito. Às vezes as crianças não são iguais, né? Então, é isso, você tá sempre tentando e nunca desistir. Verdade. E as cáries? O que a gente faz para prevenir? A palavra já diz, já tô dando a resposta. O que a gente faz para as temidas cáries? A cárie é uma doença multifatorial, ou seja, são vários fatores que interferem no aparecimento ou não da cárie. Hoje a gente classifica a criança como criança de alto, de médio e de baixo risco de cárie. O que faz ela estar ali inserida nessa classificação, em cada uma das, é os hábitos dela. Então, ela escova os dentes quantas vezes ao dia? Qual o tipo de creme dental que ela utiliza? Como é essa alimentação? Ela toma mamadeira à noite? Ela mama à noite? Né? Ela fica com a avó é um fator cariogênico. Diz que as vovós que estão
estão me escutando. Mas é verdade. Tá. Porque a vovó tá ali só pra dar um mimo mesmo e ela tá certíssima. É a papel dela, né? Então, assim, lá no questionáriozinho lá da clínica tem a mãe trabalha fora, quem fica com a criança? Né? É a avó, fica na creche, fica no integral da escola. A gente sabe que nesses lugares não tem o mesmo, não é que é o mesmo cuidado, não é que é mal cuidar da criança, não é isso, mas a atenção muda, né? Porque se tá no berçário, não é uma criança só, entendeu? E cada criança é diferente, e precisa de uma escovinha diferente ou de um creme dental específico. Então, assim, a gente precisa avaliar todos esses fatores, entender a logística dessa família. Os pais, eles moram juntos, né? Eles moram em casas separadas. A gente sabe quando a criança tem os pais separados, divorciados, tem essa logística. Deixa eu ver, tá aí, tá aqui, uma casa diferente da outra. Então, eu preciso entender toda essa logística para classificar a criança se ela tem baixo, médio ou alto risco de cárie. E a partir disso, a gente traça um planejamento de como prevenir essa criança. Então, hoje não existe mais, eu vou no dentista de 6 em 6 meses. Não. Tem criança que eu preciso ver todo mês. Porque ela tem alto risco de cárie, porque ela toma 2 mamadeiras na madrugada. E tem o fator também do hospedeiro, né? Todo mundo tem a história de um irmão, de um primo que não escovava o dente nenhum e até hoje não tem nenhuma restauração. Todo mundo tem a história de um primo, de um amigo, de um irmão que é assim. Isso é verdade, né? Então a cárie, ela depende do hospedeiro. E tem também pessoas... quem é mais suscetível. Que é... Exatamente, tem pessoas que é mais susceptível à cárie do que outras, porque tem um pH da saliva, porque a flora da boca é diferente. Então tudo isso precisa ser avaliado para a gente definir o risco de cárie daquele paciente e a gente tratar o planejamento preventivo dele. Então eu preciso, tem paciente que vem todo mês, tem paciente de 3 em 3 meses, de 4 em 4, de 6 em 6, tem paciente que só precisa uma vez por ano. Lembrando também que a cárie, você vai dormir sem cárie e acorda com cárie, não é assim. A cárie tem vários estágios, ela começa com uma manchinha branca, né, bem discreta, que em casa o pai, a mãe, aos olhos de um leigo, né, que não seja um especialista, não consegue identificar. Então, às vezes, se a gente tiver essa manchinha branca, a gente precisa de luz, a gente precisa secar a região para observar. Então, a cárie começa aí, com a mancha branca. A mancha branca é o alerta. E se você não leva a criança precocemente, você não vai observar a mancha branca. E depois aquilo ali vira uma cavidade. E faz, caramba, foi de repente. E não foi de repente. A manchinha branca já estava ali faz tempo. A prevenção sempre. A prevenção sempre. Então, Gabi, só mais uma coisa pra gente encerrar. Até quando uma criança vai para o odontopediatra? Ou pode ficar o resto da vida com esse profissional ou não? É bom a gente realmente trocar? Tem alguns profissionais que atendem os adultos, enfim. Teoricamente, a odontopediatria funciona até os 18 anos, né? Hoje, na prática, a gente faz uma divisão de acordo com a dentição da criança. Então, lá na clínica, por exemplo, eu atendo as crianças até entre 10 e 12 anos. Hoje as crianças são cada vez mais precoces, né? Então, tem criança com 9 anos que está com a dentição permanente e completa. Aí eu peço ajuda à tia Pamela e a gente faz essa transferência. A Pamela faz a parte de ebiatria, que é exatamente esses adolescentes e pré-adolescentes que tá naquela transição e que já tem a dentição permanente e completa. Então vai pra tia Pamela. Então, aí tem a fase da dentição mista, que é os dentes de leite permanente. Então nessa fase aí, acho que é muito o profissional que deve escolher, né? Se deve encaminhar o paciente, né? Ou se não, se ele consegue acompanhar aquele jovem, aquele pré-adolescente. Não faz. Joia, acho que a gente esclareceu muita coisa hoje. Eu acho que sim. Obrigada de verdade mais uma vez. Eu que agradeço, adorei o convite. Eu que agradeço mesmo. E a gente encerra aqui. Na próxima quarta-feira nos vemos mais uma vez às 18 horas.